Boa noite. Um feliz 2014 a todos. Após os festejos de final de ano, nos encontramos e particularmente nesta noite, para minha felicidade, fazendo algo que amo. Começar o ano falando em nome da doutrina espírita, na casa espírita, é sempre algo que nos traz muita alegria. Então começamos bem o ano. E o tema desta noite é sobre otimismo. Porque se nós observarmos a nossa humanidade, poderíamos verdadeiramente refletir se há motivos para continuarmos otimistas diante da vida. São inúmeros tormentos, sofrimentos, são catástrofes, sejam elas naturais, sejam elas provocadas pelo ser humano. Nós temos dores inúmeras no nosso lar, nos lares ao lado, na nossa nação, na nossa cidade. Nós temos problemas inúmeros em que as pessoas se deparam cotidianamente. E aí, no início de mais um ano, aquilo que nós convencionamos chamar de ano, porque em verdade, como espíritas, nós entendemos que esse tempo não existe. O que nós observamos é a modificação da matéria, porque ela vai se modificando, ela vai deteriorando, né? Muitas vezes nós olhamos para nós outros e observamos que o nosso corpo muda. Antes ele era mais lisinho, agora está mais enrugadinho. Os cabelos, antes totalmente louros, agora são pinçados com aquelas mechas lindas, brancas, né? Alguns tinham mais cabelo, hoje em dia tem bem menos ou quase nenhum. Então nós observamos que há essa mudança da matéria, essa transformação, e a isso nós convencionamos o tempo e a passagem do tempo, né, para que nós pudéssemos nos organizar. Mas um ano começa e nós fazemos os mesmos questionamentos. Olhamos para esse mundo, né, e dizemos: vale a pena acreditar? Vale a pena ser otimista? E a grande maioria das criaturas humanas hoje é totalmente pessimista. O pessimismo, que é um dos grandes problemas da nossa humanidade, é pessimista em relação a tudo. É como se o futuro fosse algo desastroso. Basta que nós prestemos atenção. Vocês já prestaram atenção nos filmes que são lançados, principalmente pelo cinema americano? A grande maioria deles tem a preferência por nos mostrar um futuro extremamente desastroso, caótico. É como se o que nos esperasse mais à frente fosse desespero, fosse o mal prevalecendo. Saiu há pouco um dos filmes desses que vendem muito aí para a juventude, né, de uma trilogia, que ele mostra um futuro extremamente devastador, em que as criaturas, para se manterem vivas, precisam matar umas às outras. A juventude é colocada nesse patamar. Então, nós temos essa perspectiva de catástrofe. Inunda aqui, tsunami ali, destrói a humanidade inteira. Então, essa perspectiva pessimista, desanimadora do que nos espera. E é como se nós nos tornássemos essas pessoas. Como se nós fôssemos aquele pessimista que, apesar do bem estar à nossa frente, nós conseguíssemos somente ver o lado mal. Eu estava lendo algumas histórias, né, sobre pessimismo, sobre otimismo, e aí tem uma bem curtinha que dizia assim, que uma indústria de calçados mandou a um país africano 2 trabalhadores para que eles fizessem uma pesquisa de mercado e mandassem o relatório para saber se poderia instalar sua empresa lá. E aí, um era pessimista e o outro era otimista. O pessimista mandou o seguinte relatório: aqui ninguém usa sapatos. E o otimista mandou a seguinte frase: aqui ninguém tem sapatos.
Então, é o mesmo momento, a mesma situação, mas visto por pessoas que têm um pensamento diferenciado. Um era otimista, o outro era pessimista. E nós nos tornamos estas pessoas desanimadas diante da vida. Ai, nada vai dar certo. Nós nos queixamos, se eu não me engano é Emmanuel que fala de um grande problema, um grave problema que atinge as criaturas hoje, ao que ele chama de muquerela. Muquerela é a abreviação, né, a junção de murmurar, de queixar, de reclamar e lamentar. Nós murmuramos o tempo todo. Nós nos queixamos de tudo. Nós reclamamos de todos. E nós lamentamos tudo o que tem nas nossas existências, ou quase tudo o que tem as nossas existências. A criatura pessimista começa a chover, ele diz, vai fazer lama, vai sujar o carro. Mas como os nordestinos são todos otimistas, a gente diz assim, graças a Deus que está chovendo, baixa a poeira, enche o açude, porque o negócio está difícil para nós outros. A gente quer chuva. Mas alguém que é pessimista não consegue ver esse lado bom. E nós precisamos mudar, porque o desânimo acaba com a nossa existência. Alguém que está desanimado para começar o ano, não consegue ir muito longe. É como se fosse um veneno que corrói as nossas esperanças. Vamos ali assistir uma palestra? Não, vou não. Adianta assistir, as pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Vamos participar de um estudo? Eu já escutei isso. Vamos participar do estudo na casa espírita? Vamos fazer parte do estudo? Não. Porque as pessoas começam o estudo e depois desistem. Começa 50, daqui a pouco só tem 5. Aí vai se estimular. Aí eu fico pensando, você se estimula porque tem muita gente ou você se estimula por conta do tema do estudo? Porque o nosso estímulo não tem que depender das outras pessoas. Tem que ser uma atitude nossa. Eu vou para a casa espírita porque eu vou para a casa espírita porque fulano vai ou porque ciclano vai? Não, eu vou porque eu gosto. Porque eu quero, porque eu preciso aprender, porque eu preciso me renovar. Então, essa é a atitude. E não simplesmente dizer que não faz ficar desanimado, né? Naquela posição de não agir, de não querer melhorar. E aí a doutrina espírita sempre vem ao nosso auxílio, nos mostrando como entender as coisas, de uma maneira simples, raciocinada. Existem pontos que nos fazem refletir porque o mundo se encontra nesse momento atual. E todos eles nos são esclarecidos pela doutrina espírita. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós sabemos disso, habitados por espíritos que estão buscando, através do desenvolvimento de suas potencialidades, evoluir moral e espiritualmente. E momentaneamente estão neste mundo de provas e expiações. E pelas reencarnações nós tentamos evoluir. Ainda não chegamos à perfeição. Por isso também esse estado de imperfeição, de instabilidade que nós encontramos no mundo. A doutrina nos fala sobre isso. Um outro ponto, certamente, é que não é o momento melhor do nosso mundo, mas também não é o pior. Se nós olharmos para trás, nós éramos muito piores. Nós fazíamos coisas muito piores. Absurdos que hoje nós consideramos totalmente fora, né, da moral, dos bons costumes, como as pessoas pretendem dizer, mas que existiram e que fomos nós que praticamos. Esse não é o melhor, mas também não é o pior. Mas esse momento é herança do que nós somos, ou que nós fomos desde que estivemos aqui, desde que aqui chegamos. Então nós estamos herdando o mundo que nós construímos. Isso é um fato importante de lembrar. E de que construímos a cada dia. Porque tudo o que acontece no mundo é reflexo das nossas atitudes. Ah, mas eu não tenho nada a ver se o governo instituir uma lei que diz que tem que fazer isso, aquilo, outro. Isso é um absurdo. Tem. Nós temos a ver. Porque fomos nós que escolhemos esse governo. De uma maneira ou de outra. Ou não colocamos lá as pessoas mais adequadas, ou que nós
acharíamos que eram as mais adequadas. Então, somos nós que colocamos esse mundo. E ele só vai melhorar à medida em que nós melhorarmos. Aquela canção muito bonita, né? Que diz assim: a paz do mundo começa em mim, a melhora do mundo começa em mim, através das minhas atitudes. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque o mundo é herança daquilo que eu faço com ele. Somos nós que construímos esse mundo, através das nossas omissões e das nossas opções. Nós fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado perfeito. Está lá a resposta do questionamento 115 de Kardec. Foram criados uns espíritos bons e outros maus, e os espíritos nos respondem, né? Respondem a Kardec: não, os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas com essa potencialidade divina para o bem. E este momento é um momento de aprendizado. Então, por que a gente vai se desesperar se sabe que esse estado é um estado momentâneo? O estado de imperfeição é um estado momentâneo. De todos nós, é um estado momentâneo. Porque nós não fomos criados para sermos constantemente infelizes. Nós somos criados para ser felizes, para estar na perfeição relativa para a qual Deus nos criou. Outra coisa que nós compreendemos é que o bem é permanente e o mal é passageiro. Isso está lá nos questionamentos que Kardec faz, no Livro dos Espíritos e também na Gênese, quando ele fala sobre o bem e o mal. Lá a partir, eu acho que da questão 630 em o Livro dos Espíritos, vocês dêem uma olhadinha lá, se não me falha a memória, e também no começo do livro A Gênese. Então, esse bem, que é a lei maior, que rege as criaturas, é permanente. O bem é o que modifica, o mal não. O mal não consegue modificar, o mal não consegue fazer o bem, é o contrário. Nós conseguimos atenuar as faltas através do bem que nós praticamos. O Espírito Emmanuel nos diz que o bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. Então esse bem é permanente. As ações boas servem para nos dar alívio de tanto que nós erramos. O amor não cobre a multidão de pecados, segundo nos dizia Jesus. Então, se esse amor, esse bem, cobre essa multidão de pecados, nós precisamos fazê-lo, porque ele é que permanece nas nossas existências. E o mal que existe, sim, ele ainda é transitório. É lógico que nós não vamos dizer que esse estado atual da humanidade, né, esse momento atual, não nos faz mal, não nos faz ficar ressentidos. Não é que nós espíritas não vejamos que existe a violência, que existe o problema do orgulho e do egoísmo exacerbado e todos os problemas que isso surge, porque todos os problemas surgem por conta do egoísmo. Não sou eu que estou dizendo isso não, são os espíritos. Questão 913 do egoísmo. Dentre os vícios, qual o mais radical? E os espíritos nos respondem: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Buscai no fundo de todos os vícios, encontrarás a causa, o egoísmo. Então o egoísmo, esse que nunca foi amor por si mesmo, né, porque quem ama a si mesmo pratica o bem e dá o melhor de si. Então esse egoísmo é que atrapalha a nossa existência, ele não constrói e traz todos os problemas da nossa sociedade. E aí nós devemos nos distanciar dele. Então nós vemos que isso existe, mas entendemos que isso ainda faz parte da imperfeição do ser humano. É um momento, porque o fruto não amadurece antes do tempo. A gente tem que até respeitar este momento, entender por que o mal existe, mas nunca ser conivente com eles. Nunca, em hipótese alguma. E combater o mal com o bem. Esse é o antídoto. O mal é a ausência do bem, então vamos colocar o bem no mundo. Essa é a construção que nós devemos buscar. Só por esses motivos, simplesmente aqui, né, listados, nós já teríamos motivos suficientes para mudar a nossa perspectiva, como a doutrina espírita nos traz.
Mas, como diz na definição de otimismo, otimismo é a disposição natural ou adquirida para julgar tudo o melhor possível. Será que nós conseguimos fazer isso? Ver uma situação e, como um bom otimista, tirar daquela situação, por pior que ela pareça, o bem, julgar a situação melhor. Se nós acreditamos neste Deus justo e bom, nós faríamos isso, porque Ele só dá aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes aquela situação que parece extremamente adversa não é nada mais do que a oportunidade de nos reerguermos, de nos reeducarmos. É aquela chance que a gente precisa de ter uma porta fechada para refletir naquilo que nós estamos fazendo. Tudo o que está no nosso caminho é colocado por Deus para que nós possamos aprender. Tudo, absolutamente tudo. Para que nós possamos lograr esta perfeição, esta felicidade que nós almejamos no lugar errado. Nós não conseguimos ser otimistas, muitas vezes, porque nós nos irritamos com as coisas pequenas do mundo, com as coisas simples, né? Com aquelas coisinhas que nós deveríamos relevar. É com alguém que dá um esbarrão sem querer. Agora, nos finais de ano, né, no final de ano, fica difícil não esbarrar nos outros no centro da cidade. É tanta gente apinhado, fazendo não sei o quê, né? Comprando, né? Sem necessidade de estar comprando, porque vamos e convenhamos, a gente compra muito o que não tem necessidade, né? Daquilo que a gente não precisa. Porque o que a gente precisa realmente não se compra. O que a gente precisa se adquire através do esforço individual de melhorar-se, de aperfeiçoar-se. É de graça. É de graça. E a gente busca a felicidade no lugar contrário. Então, essa característica de estar otimista, independentemente das circunstâncias que nos cercam, nós podemos já nascer com essa predisposição, porque trazemos de outras existências, ou nós podemos ir adquirindo através do esclarecimento e perseverando. Eu estava dizendo a frase ali, né, na livraria: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança tem alguma coisa a ver com otimismo? Ou não tem a ver? Porque a gente acha que para ser otimista é aquela pessoa que vai estar esperando sempre, né, tudo de bom vai acontecer, mas sem nenhum esforço. Eu não preciso fazer absolutamente nada para que isso aconteça. É aquela pessoa que diz assim: eu sou otimista, Deus vai me dar. Como é a frase? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a conversa do otimista mentiroso. Porque o otimista de verdade não me faltará, porque está do meu lado, porque quem tem que caminhar sou eu. Porque o Senhor me carrega quando eu preciso, mas eu tenho que aprender a andar com as minhas pernas. Foi para isso que o Senhor me criou. Eu sou a potencialidade divina. E como potencialidade divina, que isto é uma visão extremamente otimista. De alguém que tem todo esse amor em potencial. De alguém que tem toda esta bondade, todas essas qualidades maravilhosas que nós admiramos, mas que nos esforçamos bem pouco em conseguir. Então, nós precisamos dessa perseverança para lutar por aquilo que nós acreditamos. Porque sem luta não há vitória, sem empenho não há conquista. Eu encontrei essa frase num marcadorzinho de livro e nunca esqueci. Se você quer alguma coisa, você tem que lutar por aquilo. Se você quer vencer, tem que se empenhar. Nós precisamos acreditar. Se nós não acreditamos, se não temos essa esperança que algo melhor vai acontecer, se nós não temos a fé viva e raciocinada na divindade, nós não conseguiremos ser otimistas. Como é que eu vou ser otimista se eu não acredito, por exemplo, na vida futura? Como é que eu vou ser otimista se eu não acredito em reencarnação? Como é que eu vou ser otimista se eu não acredito em imortalidade da alma? Fica difícil. Então, por definição, eu acho que todo espírita tem que ser otimista. O negócio está feio. Está feio não, está ótimo. É momento de aprender, de não titubear, de pensar sinceramente, vai melhorar.
Porque se eu estou nessa situação, nesse momento, é porque eu preciso estar. Ah, eu não consigo conviver mais com minha família. Né? Mas será que você já se esforçou suficiente para conviver com a família? Porque família é um negócio intrincado, enroscado. Vai dizer que é fácil viver em família? Só se for essas famílias que vêm assim abençoadas, né? Essas dos espíritos simpáticos, na alta sintonia. Eu não conheço muita dessas, não. Sinceramente, se vocês conhecem, me digam. Né? Porque, na verdade, vem aqueles camaradas que estão encrencados um com o outro. Quando não é tudo, é um ou dois ali que tem uma dificuldade maior de poder se ajeitar. E aí, como é que fica? Você tem que aprender a amar. Você tem que dar um jeitinho. Está difícil viver em família? Otimismo e trabalho, perseverança. Eu tenho uma colega, não sei se eu já citei o exemplo aqui, se eu já citei, vou citar de novo. E ela me dizia que a filha mais nova dela não conseguia, ela tem 2 filhas, né, são crianças ainda. Ela disse que não consegue fazer aquele laço, né, interagir, ter aquele... A menina é muito ligada ao pai, né? E aí ela disse que ficou aquela resistência. E ela disse que tentava, de todas as formas, como é o jeito, eu tenho que chegar. Isso é alguém perseverante. Porque tem gente que desiste, né? Ah, não gosta de mim mesmo e pronto. Mas não. Como uma boa mãe, eu tenho que tentar, vou chegar até ela. E aí ela ficou percebendo que a filha dela é muito vaidosa. Gosta muito desse negócio de batom, de esmalte, de se pintar e não sei o que. Ela disse, pronto. Começou a comprar as maquiagens e começou a conversar comigo. Não, vamos fazer aqui, vamos se pintar, não sei o quê. Começou com isso e começou a criar o laço importante. Através de uma coisa simples, de uma coisa que pode parecer corriqueira, mas às vezes é só isso que a gente precisa para unir aquilo que nós desunimos anteriormente. Para atar o laço de amor, para fechar aquele espírito no nosso coração, trazê-lo de volta para nós. Então isso é esforço. Aí a gente desiste no primeiro embate. Ah, está difícil conviver com esse marido. Não foi com esse marido que eu casei. É claro que não foi. Depois de 10 anos de casado, 20 anos de casado, a pessoa não é a mesma. A gente vai mudando, né? Antigamente você não gostava de certas coisas, hoje já gosta. Antigamente você gostava de um tipo de comida, hoje você está mais refinado. Antigamente bastava um cuscuzinho com ovo. Hoje em dia você já quer um menu, né, mais, uma coisa mais, um caviar. Né? Tem caviar na Paraíba, né? Nem peixe mais tem, porque está secando tudo por aí, mas... Né? Um caviar, eu nem consigo falar essas comidas finas, porque como paraibana eu só penso em cuscuz, em tapioca, né? Em inhame, em macaxeira. Mas tem essas coisas chiques por aí que o povo come, que quando eu chego no lugar eu olho e tem que... Aí às vezes eu digo assim, não, eu sou alérgica, porque eu não sei o que é. Se eu comer, vai que meu estômago não é refinado a esse ponto, né? Aí a pessoa diz, a gente muda. Ah, eu não aguento, não aprende, você tem que amar. É difícil, mas é assim que funciona. Porque é a forma mais simples. Está difícil, tá encrencado, então comece a ver o lado melhor. Porque as pessoas não só pioram, não, a gente melhora também. Tem algo diferente, tem algo que eu possa pegar lá e ver melhor que a criatura tem. Melhorou, antes torcia pelo 13, agora torce pelo Campinense. Melhorou quilômetros. Né? Aí a gente começa a entender mais a perspectiva do outro. E aí vai vendo que a pessoa melhora e evolui. Os 13 anos vão já jogar um evangelho na minha cabeça, já. E aí, essa perspectiva de olhar o outro, de ver que as coisas mudam. Significa que o otimista não vai ver o que existe de ruim no mundo? Não. Porque ninguém é cego. Ninguém pode fugir da realidade. Ah, não. Eu sou otimista, não tem violência não no mundo. Campinas está uma beleza, né? O mundo está tranquilo, não tem problema nenhum, as famílias também. Não é isso. É que compreende-se o momento atual das criaturas. Nós compreendemos. Quando Jesus nos pregou que a gente não tem que julgar os outros,
Nós não devemos e não podemos. Sabe por quê? Porque a gente não conhece todos os fatos. Eu conheço pessoas que são assim, duras. Pessoas extremamente difíceis. Sabe aquela pessoa que mal dá um sorriso? E olha, que ficar sem rir para mim é uma coisa difícil. Porque além de bonita, eu sou muito simpática. E muito modesta. Então, a pessoa chega, não dá um sorriso, cara fechada. Você chega, se constrange. Né? E aí, geralmente, o que é que a gente faz? A gente afasta a pessoa. Se afasta, a gente não tenta, não. Fica difícil. Né? Mas aí você vai julgar, fulano é tão antipático, fulano é tão isso, fulano é tão aquilo. Como é que você vai julgar se você não conhece a história daquela pessoa? Por isso que ele disse, não julgue, porque você não conhece pelo que a pessoa passou. Você não sabe a infância daquela criatura, você não sabe os problemas que ela possa estar passando, porque quando alguém reflete esse mau humor, essa agressividade, essa irritação constante, é alguém em sofrimento. É alguém que está doente. E que a gente precisa compreender. Por isso que Jesus recomendou tão sabiamente, não julgueis para não serem julgados. Nós não conhecemos a história de ninguém, então sabe qual é o melhor? Não julga. Não tem o preconceito contra o outro. Fica na tua que é melhor. É melhor agir assim, é mais sábio de nós fazermos. Então, não vamos julgar. O mundo está uma catástrofe. Não, o mundo está melhorando. Foi melhorando. E vai melhorar mais ainda. E depende da gente. Ser otimista também não significa que a gente está sem problemas. Eu só vou estar bem e só vou estar alegre, né, se tudo está bem. Se tudo está bem em casa, eu tenho muito dinheiro, né, eu não estou com dívida nenhuma, então não tenho problema de saúde, a família está toda bem, aí fica fácil ser alegre. É lógico. Se não fica, mas tem uns que mesmo assim não ficam. Tem uns que mesmo assim reclamam. E reclamam muito, porque está sempre faltando alguma coisa. Tem sempre algo que ele pretende lá fora e nunca está feliz. Porque a felicidade, essa construção íntima, individual, a gente coloca sempre fora. Para ela ser inalcançável e a gente continuar reclamando. Mas não é assim. Né? Essa construção íntima, né, do dia a dia. Então, é fácil fazer o bem quando está tudo simples. Às vezes, nós não nos colocamos na posição daquele que está com a tentação na frente. Sabe aquela tentação de você não poder comer açúcar, não poder comer doce, e aquele pote de doce de leite, aquele que quando você passa, aquele da lata, que é o melhor que tem, né? Aí você olha e diz, Senhor, se eu comer, pode ser que até desencarne, mas quando você não pode, aí é que a vontade é grande. Aí, para resistir a isso, é mais difícil. Alguém que não gosta de doce, passa do lado para lá e para cá, é simples. Mas para alguém que gosta e não pode, é difícil. Então, é fácil ser honesto quando você está com dinheiro, quando você não tem problema financeiro. Não é fácil. Se fosse eu não faria aquilo. Mas se nós estivéssemos naquela posição, será que nós não faríamos? Naquelas circunstâncias, porque aí a gente chega e faz, mas aquele político fez aquilo errado, né? Não merece nada. A gente vai dizer que ele não fez errado, fez errado. Mas se nós estivéssemos na posição dele, com toda aquela facilidade, ou toda a pressão que se sofre, devido às conveniências que se faz, quais seriam as nossas atitudes? Como é que nós procedemos diante da vida? Se está tudo bem, é fácil ser bom. Se não está tudo simples, aí fica mais difícil. Do mesmo jeito, o otimismo. Se as circunstâncias nos favorecem, é fácil ser otimista. Mas na adversidade, é fácil ser otimista? É fácil manter a mente elevada, manter-se feliz, independentemente de tudo, se nós entendemos a divindade como essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E diante de todas as perspectivas e elucidações que a doutrina espírita nos traz, sim. É fácil vivermos, sim, neste mundo buscando essa felicidade. Viver bem.
né? Aliás, viver bem não, bem viver. Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz assim: viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria uma bem-aventurança. Viver é um desafio sublime. É difícil viver? A gente é que complica na maioria das vezes. Somos nós que complicamos a nossa existência, ou não é? Nós temos a questão alimentar, por exemplo, né? Que a gente sempre fala. Aí eu encontrei uma criatura um dia desses, né? E ela falando da questão de fazer a cirurgia de redução do estômago. Tem um nome bem difícil aí, bem feio, que eu não vou dizer não, porque para não assustar, né? O termo da cirurgia. Aí vai fazer não sei o que e tal, porque as pessoas às vezes procuram o caminho mais fácil, entre aspas, né? Mais simples, para não ter trabalho. É mais fácil do que fazer reeducação. Porque é difícil se reeducar. Nós, na vida, estamos nos reeducando. Passamos milênios nos deseducando, fazendo absurdos. E estamos num processo de reeducação. É ou não é difícil? É difícil. Aí viver é um desafio, mas é um desafio sublime. Isso é uma oportunidade que nos foi dada. Oportunidade ímpar de estarmos existindo na Terra, de encontrarmos uma doutrina que nos esclarece, de encontrarmos Jesus na essência mais simples e pura que nós podemos encontrar, e como não nos alegrar diante da vida, como não encarar a vida sob uma perspectiva diferente, como não ser otimista, porque dias melhores virão sim, e eu posso tornar os meus dias melhores, bem vivendo, e não apenas viver bem. Porque viver bem, segundo essa perspectiva do mundo, é você ter o que as festas do fim do ano e a musiquinha diz, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Então, se é para vender saúde, alguém me dizia na palestra, né? Está vendendo saúde, então já é negócio com dinheiro também, né? Porque você tem que comprar. Se está para vender, então vender. É isso que as pessoas acham, que essa felicidade, né, de buscar isso, é isso que é viver bem, ter tudo que o mundo pode nos proporcionar. Existem pessoas felizes, totalmente desfavorecidas do que o mundo diz que é felicidade. Procuremos os grandes exemplos da humanidade em relação às criaturas que fizeram o bem e que de uma maneira positiva contribuíram com exemplos primorosos para que a nossa sociedade tivesse faróis para guiar o seu caminho. Exemplos vivos de serviço ao bem, e nós vamos olhar que a grande maioria deles eram totalmente desfavorecidos do que o mundo diz que é viver bem. Agora, o bem viver é esse viver com alegria, feliz. Rapaz, eu não sou tão alta quanto eu queria. Não tenho 1,80 m, olhos azuis e cabelos negros. A personificação da beleza no meu entendimento, fisicamente falando. Linda, né? Assim, com a pelezinha moreninha, que eu acho tão bonitinho. Aí você não tem isso e por isso eu vou ser infeliz. Não. Porque eu tenho aquilo que preciso. Eu queria ter nascido lá na Dinamarca. Lá o povo não tem problema financeiro. Lá não faz esse calor que faz aqui, né? Lá todo mundo tem instrução, porque o povo adora uma Europa. Porque todo mundo é civilizado, todo mundo é educado. Isso não acontece lá. Mas tu sabe as outras coisas que acontecem lá. Existem tantas outras coisas que acontecem lá e que não acontecem aqui. Às vezes as pessoas de lá não têm esse coração enorme para receber os outros. Quando a gente recebe, o pessoal visita na nossa casa, enche a mesa, né? Recebe, faz o melhor, dá o melhor. Isso é fazer o bem também. Gentileza para com os outros. Então, isso é bem viver. Viver de uma forma positiva. Pensar positivo. A gente não pensa. A gente enche a nossa mente dessas coisas que existem por aí. Ligo o jornal, graças a Deus que a televisão não pega bem lá em casa. Quando eu ligo, só vejo chuvisco e chiado. Aí não dá para escutar essas notícias atravessadas que o povo... Cláudia, você está fugindo da realidade, vai ficar alienada. Meu amigo, eu estou achando que eu vou ficar doente se eu assistir aqueles jornais que passam por aí.
Você não quer saber de notícia ruim? Eu digo, eu não. Quer saber notícia boa. Tem notícia boa para dar? Ou alguém está ali fazendo bem, alguém está ali distribuindo sopa, alguém está ajudando os outros, porque o bem é numeroso no nosso mundo. Nós é que não nos apercebemos dele. Nós é que não prestamos atenção e que não é divulgado. Por que não é divulgado? Por que é que o bem parece ser tão maior no nosso mundo? Os Espíritos nos respondem, porque o bem é tímido, quietinho, não faz alvoroço. E o mal é audacioso, se mostra. Né? Todo mundo que faz muito barulho, que se mostra muito, você tem que ver que ele não tem raiz. Mas o bem está ali, ó, bem calmo, trabalhando. Existe muito bem no mundo. Vamos identificar. Eu conheço alguém, que é um amigo, que diz assim: eu não sou uma pessoa boa, por isso eu só procuro quem é bom. Porque como eu já sou ruim, se eu ficar junto de gente que é ruim, eu vou ser pior ainda. Então, como eu não sou lá essas coisas, eu quero estar junto de gente boa. Por quê? Porque a gente se estimula. Quando a gente vem para o centro espírita, né, senta para assistir a palestra, ou vem para a reunião de estudo, ou para qualquer outra atividade, a gente se sente, eu me sinto bem, me sinto extremamente feliz. Nós nos sentimos melhores. Por quê? O clima aqui é todo propício, cheio de espíritos que estão trabalhando no bem, que estão nos ajudando. Isso é um lugar envolvido pelas energias salutares, harmônicas, de paz. Todos estamos vibrando no bem. Então, esse é o momento da gente ter essa força, refazer as nossas forças e, ao sair daqui, enfrentar a barra que está lá fora. Mas muda a direção do pensamento. Pensa positivo. A coisa vai melhorar, vai dar certo. Né? Eu vou tentar, vou me esforçar, vou perseverar. Porque se a gente começar assim, isso não vai dar certo. Vou começar a construção ali e o negócio não vai dar certo. Porque a crise é grande, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não vai funcionar. O pensamento é força. E nós precisamos desse pensamento confiante. Nós precisamos virar essa visão otimista do mundo. Ah, você vai melhorar sim, gente. Mas a gente precisa contribuir. Nós precisamos fazer o nosso. Não esperar que os outros façam. Porque nós esperamos demais que os outros façam. Ah, não, porque eu preciso melhorar, mas para eu melhorar, alguém tem que me dar passe, orar por mim, me levar o nome para a mediúnica, né? Fazer as leituras. Ora ali por mim, Oscar, um pouquinho, que eu estou precisando de umas preces, né? Tu também, Cícera, faz umas 2 preces caprichadas. O povo adora uma prece caprichada, né? E escolhe quem vai fazer. Porque a gente escolhe, né? Tem gente que, na época que eu frequentava um centro, eu não vou dizer aonde era, não era aqui em Campina, não, né? Aqui não tem dessas coisas, não. Mas por aí, por onde eu andei, aí o povo escolhia quem era o passista que ia aplicar. Porque aquele era o bom. Infelizmente, as pessoas ainda pensam isso. Em muitos lugares. Não é assim. Né? Não depende dos outros, depende de nós. Tudo depende de nós. Nós somos herdeiros de Deus. Agora eu me lembrei daquela música de Flávio José, que ele diz, né? Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Quando as coisas são erradas, a gente é dono, né, do mundo. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros do universo. Então, nós temos responsabilidade com isso. Kardec, na última questão do Livro dos Espíritos, ele perguntou, né, na questão 1018, nesta minha edição, 1019 em outras, se o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra. E os Espíritos responderam: o bem reinará na terra quando entre os Espíritos que vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Isso é a primeira parte da resposta que São Luís nos traz a esse questionamento de Kardec. Quando na parte das penas e gozos futuros, ele nos traz o questionamento final do Livro dos Espíritos para nos dar essa visão de esperança. É uma visão otimista do mundo. Sim, o mundo
O reino do bem estará entre nós. Mas para que ele se instale, nós precisamos trabalhar e perseverar no bem. Todas as vezes que nós buscamos esse caminho, nós encontramos a felicidade, nós encontramos o bem-estar, nós encontramos o prazer real de fazer aquilo que aqui viemos fazer. Então, essa é a visão melhor que nós temos para começar o ano. Logicamente, os embates vão chegar, os momentos difíceis vão acontecer, os obstáculos, as dores, porque nós estamos para vivenciar esse momento. Mas se nós mantivermos a mente em sintonia com o bom, com o justo, com o Deus de amor que nos guia, que nos criou, nós certamente conseguiremos vencer esses obstáculos. Para encerrar as colocações desta noite, eu encontrei um texto, acho que vocês já tiveram acesso, de uma mensagem que o espírito Eurípides Bassanufo, enviou, eu acho que em junho de 2012, pela Sueli Caldas, E ele fala da questão do incentivo, do otimismo aos brasileiros, falando desse momento de desânimo que nós vivemos. Eu não vou ler toda, porque ela é um pouco extensa, mas eu tirei algumas partes para que nós fiquemos com essa mensagem, com as palavras desse espírito tão sábio, tão iluminado, que trabalha tanto, pelo movimento espírita, que trabalhou pelo movimento espírita, que trabalha até hoje pelo movimento espírita e que nos traz essa mensagem de ânimo que eu acho que cai muito bem para as nossas colocações desta noite. Então ele diz assim: diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nesta campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. É preciso modificar esse clima espiritual. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. O desânimo e os seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. As forças que impelam o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade, são as forças que o levam a crer e a lutar por um futuro melhor. Nosso futuro será, certamente, muito melhor do que o nosso presente. Trabalhemos para que esse futuro chegue o quanto antes. Não desanimemos, porque a nossa tristeza, nos diz Jesus no Evangelho de João, se converterá em alegria. E essa alegria virá da certeza plena de que esse Deus de amor guia as nossas vidas através do amor imenso que Ele tem por cada um de nós. Muita paz, um ano novo de muito trabalho no bem, de muita coragem, de muita perseverança e de muito otimismo. Muito obrigada.